Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 37. Deus nos deixou uma tarefa. Pai, eu oro pelas amigas que me ouvem. Deus, nós somos imperfeitas, mas somos filhas de um Deus tão perfeito, amoroso, benevolente, um Pai de amor, que tem carinho e tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos. Pai, eu peço que neste dia encoraje a fé das minhas amigas, das minhas irmãs na fé, e que elas possam olhar além das circunstâncias e possam testemunhar do teu grande amor, de um Deus que cuida de nós nos detalhes. Eu oro em nome de Jesus, amém. Uma canção nasceu naquele pântano. Alguns dias depois, quando nosso avião decolou no aeroporto de Manila, algumas palavras de uma parábola conhecida de Jesus não saíam da minha mente. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus capítulo 25, do versos 35 ao 40. Eu já estava pensando em uma música que algum dia seria incluída em um de meus álbuns. Quando voltei aos Estados Unidos, eu me juntei a Rod Trott e John Sweet para produzir a música Anjos com Rostos Sujos, uma canção que seria incluída no álbum Então Diga. Confesso que as letras fazem uso da liberdade poética, mas uma mensagem importante está nelas. As Escrituras nos dizem que quando estendemos nossas mãos aos estranhos, podemos estar oferecendo ajuda a um anjo sem saber. Está lá escrito em Hebreus, no capítulo 13, verso de número 2. Quem saberá? Talvez encontramos anjos com maior frequência do que imaginamos, nas palavras da música. Este é negro, este é branco, este está fugido, este é você, este sou eu, este deseja tanto ficar. Cada um com nossa própria história, comédia, tragédia, farsa, à procura de amor na estrada, para a glória por fim. Somos todos anjos com rostos sujos, machucados pela queda, anjos com rostos sujos e nada mais. Todas nós temos feridas causadas pela queda, mas quando nos preocupamos uns com os outros e estendemos nossas mãos uns para com os outros em nome de Jesus, todos nós temos um futuro e uma esperança. Aleluia! Nossa compaixão é necessária por todas as partes. A pobreza e a miséria não são exclusividades das Filipinas. Você encontra os pobres, os desesperados e desprezados nos becos de qualquer comunidade, nos Estados Unidos ou de qualquer outro país do mundo. Às vezes você os encontrará até na tela de sua televisão. No ano de 1990, eu acabara de gravar uma série de programas especiais para o programa de Coração para Coração numa mansão de uma celebridade em Beverly Hills, na Califórnia. Havia gravado 11 programas em 3 dias e eu havia conversado com uma diversidade surpreendente de pessoas inspiradoras, incluindo astros de cinema como Roy Rogers, Dale Evans, Rhonda Fleming e Pat Boone. Eu tinha entrevistado também Stormy O'Martin, a linda cantora e compositora, e Al Kasha, o compositor ganhador de um Oscar. Minha última gravação havia incluído 2 programas com Mário Murillo, ator de Massa Crítica, uma estratégia para um reavivamento norte-americano. Massa crítica é um termo da física nuclear que se refere à quantidade mínima de material radioativo necessário para que haja uma reação em cadeia. Mário acredita que Deus está à procura de outro tipo de massa crítica, um núcleo de cristãos que se entreguem completamente a Ele sem qualquer segunda intenção, de forma que desencadearão um reavivamento. Quando Mário conversou comigo, ele descreveu como às vezes, quando ora por pessoas, sente um peso insuportável em seus ombros. Ele precisa continuar orando até esse peso ser retirado dele. Quando encerramos a entrevista e Mário se despediu, o resto da equipe de TV saiu para celebrar, mas eu estava cansada demais para acompanhá-los. Entrei no meu carro alugado e voltei para o hotel, onde fiquei pensando naquilo que Mário tinha dito. Nunca na minha vida eu havia orado da maneira como ele me contou. Nunca havia sentido um peso insuportável de forma que Deus parecia compartilhar seu coração comigo. Comecei a perguntar a Deus se isso era algo que ele compartilhava apenas com algumas pessoas.
Liguei para o serviço de quarto, pedi um hambúrguer e uma xícara de café e liguei a TV. Estava passando o programa do Geraldo Riviera. Eu nunca tinha assistido ao seu programa, mas já tinha ouvido que ele era sensacionalista. Quando ia mudar de canal, percebi que seu tema era a prostituição de adolescentes. Decidi assistir e ver o que ele teria a dizer. Suas 5 convidadas eram todas adolescentes que haviam trabalhado como prostituta nas ruas de Nova York. Todas elas haviam decidido abandonar a mais antiga das profissões e agora estavam no show para dizer a Geraldo e a seus filhos de espectadores como havia sido a experiência de vender seus corpos na rua. 4 das garotas eram um pouco convencidas, mas uma falava lucidamente sobre sua incapacidade de fazer jus às expectativas de sua família. Ela havia sido levada para uma vida nas ruas, havia se viciado em drogas e acabou entrando na prostituição para sobreviver. A garota descreveu como seu declínio havia sido não natural. Ninguém passa de uma vida relativamente normal para uma vida de drogas e prostituição num único dia. Na verdade, tomou um passo nessa direção, depois outro passo naquela, caindo gradualmente cada vez mais. Antes de perceber, ela se encontrou numa situação que ela jamais pensaria ser possível. Geraldo fez alguma pesquisa na vida real. Enquanto assistia fascinada ouvindo como uma garota falava sobre suas experiências, Geraldo a interrompeu com uma pequena surpresa para seus espectadores. Disse ao auditório que, quando caminhou para o estúdio e passou pela Times Square em Nova York, ele perguntou a 2 garotas que estavam nas ruas se não queriam acompanhá-lo para falar sobre quem elas eram e por que faziam aquilo que faziam. As 2 garotas foram empurradas para o palco na frente das câmeras. Ficaram paradas ali, franzinas e cadavéricas. Geraldo arregaçou as mangas delas e mostrou suas veias, gastas e machucadas pelas injeções de drogas. Então perguntou a uma delas: "Por que você faz isso?" "Que mais posso fazer?" ela retrucou. "Quem me ajudaria?" A câmera se aproximou de seu rosto, olhei bem para os seus olhos cheios de dor e me ajoelhei no chão no quarto do hotel chorando por essas garotas e pela geração de pessoas que vive na rua como elas, sem qualquer esperança. Essas 2 crianças não eram acompanhantes glamourosas que haviam chegado ao estúdio em suas Mercedes e vestidas de casacos de pele. Sua prostituição era uma questão de vida ou morte. Elas não queriam viver assim, mas não viam outra opção. Orei pelas 2 garotas. Uma delas tinha gêmeos de 2 anos de idade. Ela não fazia ideia de quem era o pai. Essa criança, desgastada e doente, era mãe de 2 vidas pequenas e ela tinha que ganhar o bastante para alimentar as 2 filhas e a si mesma. Metade do dinheiro que ela ganhava como prostituta alimentava as filhas e a outra metade era gasta em drogas. Enquanto estava ajoelhada, senti que Deus me permitira ver uma pequena sombra da dor que ele sente todos os dias quando olha para as ruas da América do Norte e vê o desespero. Passei muito tempo orando pelas 2 meninas e por todas as outras pessoas que se refletiam em seu destino. Não consegui esquecer aquelas garotas. 2 noites mais tarde, enquanto estava fazendo um show em Clearwater, na Flórida, decidi falar sobre aquilo que eu havia visto no show do Geraldo. Eu não sabia que as emoções que me haviam levado a orar por elas voltariam com a mesma intensidade. Mas foi o que aconteceu, e eu não consegui continuar. Normalmente não choro em meus concertos, mas dessa vez não consegui evitar. Parei e pensei, ok, preciso apenas de um segundo para me concentrar novamente. Mas então percebi que não estava mais no controle e que não havia nada que eu pudesse fazer. Eu disse para a plateia, sinto muito. Sei que vocês pagaram para vir ao concerto, mas fico comovida demais quando penso em como Deus se sente em relação a essas garotas. Uau! Glória a Deus! E quantas não estão próximas dos nossos bairros? Quantas não são as pessoas que estão envolvidas com prostituição, drogadição, homossexualismo? Pessoas que algumas das vezes não escolheram essa vida, mas foram jogadas nessa história. Algumas são vítimas da sociedade, outras são vítimas de circunstâncias, de estupro, de pobreza, de falta de distribuição de renda, fruto do produto nacional que temos no nosso país, no Brasil e tantas outras nações com suas particularidades também.
O fato é que talvez algumas delas ainda não ouviram falar de Jesus. E outras já ouviram e não quiseram, não tiveram seus corações abertos. Mas outras, por sua vez, ouviram e foram ganhas para o Senhor. E hoje vivem em novidade de vida, abandonaram o pecado, abandonaram a vida de prostituição. E hoje tem uma profissão, talvez ainda que simples, talvez ainda com limitações financeiras, mas vivem uma vida de integridade diante de Deus. Eu não sei, talvez você seja uma pessoa que está em prostituição e eu não estou aqui para julgar como é que você chegou nesse lugar. Mas eu estou aqui para dizer que Jesus ama a prostituta. Jesus ama a pessoa que está em fragilidade, independente de qual ela seja. E Ele, somente Ele, tem o poder de mudar a história da sua vida. Então eu quero te convidar a você, em seu momento em que você consiga estar sozinha, que você possa dobrar os seus joelhos e clamar sinceramente a Deus, dizendo: Deus, eu reconheço que sou pecadora, assim como todas as outras pessoas. E eu desejo que a minha vida seja transformada pelo poder do Teu Espírito. Eu te dou liberdade para tomar o controle da minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Seja aquele que vai registrar a minha carteira e vai me dar uma nova história com dignidade, para que eu possa testemunhar do Teu amor e daquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Eu oro por mulheres que nesse momento precisam ser libertas, precisam sair do cárcere e precisam viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Nunca se esqueça, você é amada, você é uma princesa, você é a menina dos olhos de Deus. E não importa o que você viveu até poucas horas atrás, mas aquilo que Deus tem para você, a vontade do Senhor a teu respeito é boa, é perfeita e é agradável. E é planos de paz e não de mal que o Senhor tem ao teu respeito. Se permita ser transformada pelo poder da glória do Senhor. Ore ao Senhor. Se possível, procure uma igreja séria. Procure ajuda. Eu tenho certeza que Deus tem uma nova história para você. Eu tenho convicção de que o Senhor deseja fazê-la se senti-la amada com um amor verdadeiro. Eu oro por você, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, Deus abençoe e até a próxima leitura.